O que leva a indústria, o empresário a automatizar a indústria dele no Brasil? Existem algumas vertentes, né? Há algumas situações que o empresário ele busca isso. Hoje, pelo que a gente tem medido, é a competitividade. Porque, às vezes, você vê empresas que eram líderes no segmento, né? Que tinham destaque nacional, eram especialistas naquilo que faziam e vão surgindo concorrentes com preço mais competitivo, com a demanda maior, e aí as empresas acordam, né? Falam, opa, eu não posso ficar para trás. Vamos fazer assim, ó. Vamos marcar por isso para a gente poder discutir os tópicos. Vamos transformar cada resposta em um tópico. Então, competitividade, né? É um deles. Vai pensando em outros aí. Tem mais. Ó, desfalque de funcionário na produção. Né? A pandemia, por exemplo. Na pandemia, uma série de empresas nos procurou, porque tiveram que parar. Não podia aglomerar pessoas. Né? Sim. E esse desfalque, não estou só colocando a pandemia, mas tem férias, tem... gravidez, tem casamento, tem doenças. Ser né? humano. Ser humano. Ser humano sendo ser humano. Exatamente. Certo? E é aquilo, se você tem uma linha de produção de alta escala e você tem ali uma mão de obra humana que está fazendo um trabalho repetitivo e se aquele cara faltar, vai te E leva junto mais uma meia dúzia. E ó, esse é um ponto, de novo, vamos lá. Você chamou de desfalque, mas eu queria dar um nome melhor para isso. Mas, cara, eu acho que, na realidade, é literalmente a operação sendo manual, né? Então, é uma das buscas. Ele quer automatizar, ele precisa automatizar, porque a operação sendo manual tem as limitações. A gente passou por esse processo, que Deus nos livre e guarde, que não venha outro, mas e se vier? Gente, nós vivemos no mundo, tem um mundo ideal e tem um mundo real, né? Mas aí, por exemplo, uma gripe, pô. Hoje uma gripe forte, o cara não pode vir trabalhar. Concorda ou não? Concordo. E ainda mais em indústrias específicas, né? Vamos falar assim da indústria alimentícia e farmacêutica. Por exemplo, que não pode parar, hein? Não pode parar. Gente... Mesmo que tenha pandemia, não pode. Não pode. Não pode parar de jeito nenhum. Né? Tem outra indústria, toda indústria não pode parar, mas essas? Então, ó, vamos lá, você falou a competitividade, aí vamos citar essa questão da operação muito manual. Que mais? Que outro motivo leva uma empresa, qual é a busca da empresa, da indústria pela automação? Processo trabalhista. Mas aí entra no manual, a gente vai discutir mais sobre quais são os digamos assim, os desafios, para não chamar de problema, vamos falar quais são os desafios do empresário por ter sua operação muito manual. Aí a gente discute. Nós vamos discutir cada tópico aqui. Eu vou falar uma palavra aqui que engloba um pouco que o Herbert falou, que você também citou aí, que é previsibilidade. Exatamente. Hoje o empresário, ele saber qual que é a capacidade produtiva real dele e ele conseguir planejar a venda daquela capacidade produtiva. Caramba, excelente, isso. Ananias. Eu não ia pensar nisso. Cara, eu não ia pensar nisso nunca. Qual é a importância disso? Se você é empresário, tá? Você é empresária, dono de uma fábrica, enfim. Hoje, quando a gente fala de automação industrial, robótica, nós estamos falando muito mais de quem produz, tá? Fábricas, né? Mas vai longe isso aqui. Tem bares com robôs. Né? É longo, cabe outro podcast, mas você que é dono de uma pequena ou média indústria, eu não falo da grande, porque a grande ela já está com esse processo. A grande indústria brasileira, que muitas vezes não é brasileira, é americana, canadense, enfim, alemã, japonesa, chinesa, ela já está automatizada. Ela vem para o Brasil, no Brasil ela ainda não está, mas ela já tem dias contados para automatizar. Na sexta-feira passada, se não me engano, nós fomos fazer uma visita a uma empresa gigante no mundo, americana, que no Brasil não está automatizada ainda, mas vai começar. Vai começar agora e já vai começar com 4 células. Excelente notícia para o meu amigo que está na frente aqui também. Exatamente. Temos uma meta a bater. Uma meta a bater. Então, a indústria de uma forma geral no Brasil, se você for perguntar para esse empresário, se ele tem... Por que ele não faz planejamento? Primeiro que ele não sabe o que é isso. Ele tem medo de colocar metas. Tem medo. Você perguntar para ele, quanto que você vai crescer o ano que vem?
Sabe por que ele não faz isso? Porque ele não tem a tal previsibilidade. Ele tem medo do que pode acontecer. É um governo que entra, outro que sai. É uma decisão que o cara toma lá em cima que arrebenta. Por exemplo, nós temos um potencial cliente que ele comprou 2 máquinas, Ananias. Máquinas essas que nós sabemos que não é para ser humano operar. Não dá. O ser humano vai parar a máquina se ele for operar aquilo ali. Ele não vai produzir. Usinagem. Aí o cara, ele travou a operação, tava tudo certo. Por um triz ele não tinha depositado o sinal. Foi por um triz. O cara foi viajar, falou, quando eu voltar eu faço. Empresa pequena. Pequena, o cara precisa estar ali. Sabe o que aconteceu? Entrou esse novo presidente, ele brecou tudo. Parou tudo, cara. Tudo. Inclusive uma das 2 máquinas ele também brecou. Tem a questão política, né? Não. Totalmente assim, na minha modo de ver, pelo amor de Deus, vou citar nomes aqui, mas era o contrário. Exatamente. Era o contrário. Ele tinha que automatizar, cara. Né? Mas, de novo, só para previsibilidade. Ótimo, mas guarda isso pra gente discutir. Que mais? Por que eu acho que assim, não é... O que leva, não? O que deve levar? Por que esse empresário brasileiro ele deve automatizar? Eu acho que a busca é isso. Então, nós falamos de competitividade, que está cada vez mais difícil, mais gente consumindo, mais gente comprando, porque tem mais gente nascendo. E se o cara continuar produzindo um pouquinho, ele vai perder. A competitividade, olha, pode ser um grande diferencial. Cada vez a mais questão gente humana e suas limitações, eu vou chamar assim, né? Aí você falou de previsibilidade. Qual outro motivo que leva esse empresário a automatizar? Vamos pensar em mais um ou dois aí. Um outro que a gente pode citar aqui, que no meu entendimento ele é algo intrínseco, né? Já tem que estar, mas é a busca pela melhoria da qualidade. Exatamente. A qualidade... Exatamente. Nós temos um cliente que era para ele estar aqui hoje, inclusive, que ele produz itens... vamos dizer assim, domésticos, que é para dentro de casa. E ele produz com alta demanda de produção, ele produz muito, né? E como que ele consegue produzir nesse volume e com essa qualidade? Né? Porque é um produto visual, é um produto que você tem que ter uma qualidade, né, nisso. Porque senão ele não... Exato. E ele lá ainda tem muita célula não automatizada que ele consegue comparar. Né? Exato. A que está automatizada, a qualidade das duas. Mas você falou aí, ó, além de melhorar, aumentar a qualidade, hoje é fundamental, né? O consumidor, com tantas opções de compra, ele não compra mais porcaria. Não. Ele não compra. Você pode tentar enganar uma vez só. Ele nunca mais vai comprar você se o seu produto não tiver qualidade. Ah, mas ele tem garantia de satisfação lá, ele tem os 7 dias do direito do consumidor, ele vai lá e troca. Não é isso, esquece, ele nunca mais compra. Ah, mas eu errei foi uma leva, uma linha de produção. Esquece, ele não compra de novo. E a revenda que está vendendo o teu produto não vai mais comprar de você. Não vai mais comprar de você. E olha, gente, é aquela coisa da primeira impressão. É muito difícil apagar, você vai ter que investir muito em marketing, você vai ter que, sabe, mostrar para o mundo que você acertou, que aquilo foi só... É muito... Olha, que ponto, hein? Eu tenho um ponto aqui, o que leva a indústria a automatizar. Para mim também é algo óbvio, né? Que é o gargalo da produtividade. Muitas vezes o cara não vende mais por 2 motivos, porque ele não consegue produzir e ele não vende mais porque o produto dele acabou ficando caro porque ele produz pouco. Que então, é o rapaz do que a gente foi visitar lá em Santo André. Exatamente. E tem um outro ponto aqui que eu acho que para a gente poder navegar nessa seara aqui, ficar alguns minutos falando, que é o ponto aquele rapaz também, que ele tem lá umas máquinas e ele vai comprar uma máquina que vai fazer o trabalho de 5. Só que não dá para trabalhar com Só que não dá com o ser humano não tem velocidade para aquilo. Nem de olhar, porque o produto dele, para você ter ideia, você vai lá com a gente também, ele faz assim, ó, o ser humano, né? Com essas máquinas atuais. Sai a leva de produtos, são sacolas de pão com o nome da padaria, bem legal. Aí a pessoa faz assim, para ver se alguma tá dobrada. Se tem algum defeito. Se tem algum defeito. Ela então, passa que nem um livro, assim, sabe? Só que nas máquinas atuais já tá difícil. O ser humano é o gargalo também, poderia produzir
se eu não me engano, umas 2, 3 vezes mais. Só que nessa nova máquina, que vai gerar muito mais resultado para ele, fica impossível, não dá tempo do ser humano fazer isso. Tem que ser um olho automático, você entendeu? Entendo. Então, esse é um dos motivos que ele está buscando automação. E hoje em dia, um nível de automação, ele está trazendo equipamentos mais produtivos, né? Digamos assim. Exato, Sim, sim. exato. Para atender cada vez mais a demanda. E aí já chega um outro conceito que o empresário tem que pensar em automação, que é a parte insalubre do ser humano. Né? Isso. Porque às vezes o nível de automação, o nível de equipamento, ele é tão automatizado e tão rápido que justamente o trabalho repetitivo ele traz uma insalubridade muito grande para o funcionário. O famoso LER, né? E isso aí a gente sabe que no país que a gente vive hoje, isso futuramente traz um passivo trabalhista. Cara, né? E sem contar nisso, é questão de humanidade, né, cara? O cara não tem que deixar realmente a vida lá por conta do trabalho. Tem aquela frase que Jesus falou, dai a César o que é de César, quando perguntaram para ele se tinha que pagar impostos, né? Ele pegou uma pérola da boca de um peixe, né? Aliás, desculpa, ele pegou uma moeda, essa é outra passagem, pegou uma moeda e falou, pega a sua moeda aí, virou, de um lado tinha César, né? Falou, quem que você vê na ponta aí, na foto, na imagem? Ele falou, a César. Falei, então, dá a César o que é de César. Então tem que pagar imposto, certo? Dá a César o que é de César. Cara, o ser humano tem que fazer o trabalho do ser humano, cara. Você que trabalha numa máquina hoje, cara, eu tô lembrando de uma cena aqui de um cliente nosso, esse já é cliente nosso, ele buscando uma peça, cara, num calor, injeção de alumínio, né? Isso. Uma fábrica de injeção de alumínio. Você que tem uma fábrica de injeção de alumínio, aquele ser humano ali na frente, cercado daquele calor insuportável por causa do forno, um pingo daquilo ali, um respingo daquilo ali, dependendo da velocidade, fura uma pele. Cara, eu tô com o pescoço tudo queimando. É uma bala, pô. É uma bala, bicho. Eu posso estar exagerando, mas é uma bala, cara. Dá medo. Aí o cara naquele calor ali, insuportável. Aí esse cara em si ali, tá ali, eu olhando pra ele. Aí eu passei ali, aí perguntei pro gerente da fábrica, falei, quantos anos tem um rapaz ali? Ele falou, há 30 e pouco. Eu falei, meu Deus, o rapaz com a cara de sem brincadeira, uns 50 e poucos. Não como eu, né? Que eu tenho 52 e, não fiquei na fábrica de alumínio. Mas, o cara, coitado, bicho, sem brincadeira, uns 20 anos mais velho. E trabalha lá, eu acho que há 8 anos. Aquilo não é pro ser humano, gente. Desculpa, aquilo não é pro ser humano. Então, horas o ser humano limita a produtividade porque a máquina é muito mais veloz que ele. Horas é porque aquilo tá acabando com a vida dele, cara. Entendeu? Mas vamos falar de item por item aqui. O primeiro item que você falou, a primeira resposta foi competitividade. A empresa que não está automatizada. Eu quero dar um prazo. Aliás, eu ia falar quantos anos você daria para ela? Pega duas. Tem uma que, do mesmo segmento, mesmo mercado, automatizou. A outra não. Pega duas empresas do mesmo tamanho, da mesma região, para ser bem justo. Quanto tempo você dá de vida para essa que não está automatizada? Olha, é algo triste de se falar, mas a gente já viu isso acontecer. É difícil, A gente já viu isso acontecer. A gente vê. E, às vezes, empresas que foram relutantes contra a automação. Empresas que falaram, não vou fazer porque é caro. É caro, ficou com medo vamos falar assim, eu tenho medo do impacto social. Não vou mandar fulano embora que está comigo há tantos anos. E chegou um ponto que o negócio ficou insustentável. Ela não conseguia vender porque o produto dela era muito caro. O processo produtivo dela fazia com que o produto fosse caro. Tá aí. Sim. E acabou tendo que fechar.